O Ibovespa nas máximas, muita gente deve estar com dúvida se vale a pena ou não investir depois de todas essas altas recentes, mas de uma coisa eu tenho certeza: tanto em períodos de baixa, de crise mesmo no mercado, como em período de alta, ações que pagam bem o sócio, que distribuem bem dividendos, elas sempre estão entre as melhores ações de toda a bolsa de valores. O cenário hoje ele não é muito diferente disso. Isso que você está vendo na tela é a tese de Shiller que eu sempre compartilho com o pessoal da comunidade, e de acordo com esse gráfico, lá fora o mercado está com um múltiplo muito elevado. Olhando aqui para dentro, a questão do preço sobre lucro do Ibovespa ela é totalmente diferente, mas a gente vive máxima atrás de máxima e começam as revisões como essa do JP Morgan, que já viu o Ibovespa a 160 mil pontos no final desse ano, 3 meses praticamente. Então a gente vai sair de 130 mil pontos até 160 mil pontos em apenas 3 meses. Essa é a previsão do mercado. E ter boas ações, pagadoras de dividendos, aquelas ações defensivas, sempre é uma ótima ideia. E se você quer saber se o Banco do Brasil está dentre essas melhores ações, sim, ele está. Recentemente ele é uma máquina de distribuir dividendos e parece que essa máquina aumentou ainda mais o seu ritmo. É sobre isso que a gente vai falar agora, alinhar expectativas, ver aquilo que de fato o banco é capaz de pagar, calcular quanto rende o investimento feito em Banco do Brasil. E no final do vídeo, como sócio, eu vou trazer minha opinião sobre essas quedas recentes, sobre esses rebaixamentos recentes, o que eu espero em termos de fundamentos para a empresa daqui para frente e o que eu espero também em termos de dividendos. Quando a gente pega a máxima desse ano, que foi lá em fevereiro, e traz até agora, num período recente, a gente tem uma queda de mais de 12%. Mesmo depois de toda essa subida, o banco ainda está 5% abaixo da máxima desse ano. Comentário rápido: da mesma maneira que a gente viu um vídeo do setor cíclico agora, das mineradoras, Semin, Gerdau e Vale, a gente vai fazer no domingo do setor bancário como um todo. Mas em resumo, esse é o panorama do setor bancário hoje. Bradesco e Santander, expectativa de melhora, Itaú na primeira posição e o Banco do Brasil uma ligeira queda de fundamentos. Começando aqui indo direto para a parte de dividendos, a gente falou como o banco está uma máquina de pagar proventos com dividendo em aberto. Hoje, sexta-feira, dia 23, já é Datacom com mais um anúncio e esse é o calendário. Calendário adiantado pelo próprio banco, ele já informa todos os pagamentos, por isso essa questão de comprar antes de Datacom e sair depois, ela não faz nenhum sentido, acaba pagando mais caro por uma ação, porque geralmente elas só se valorizam até aquela Datacom, que a gente acabou de finalizar essa daqui. A gente teve a DataX ontem, dia 22/8, o pagamento disso vai ser feito no dia 30/8, então um processo muito rápido, no final desse mês já está na conta e a gente sai dessa DataX e logo no dia seguinte aqui, ó, dia 23/8, que é hoje, a gente provavelmente já tem mais um anúncio de dividendos. Então, fora tudo isso que está acontecendo no banco, a gente começa a enxergar aqui algo que eu vou comentar lá no gerenciamento de risco, como o banco ele virou uma máquina de gerar dinheiro para o acionista. A gente tem resultado, Datacom, DataX, uma nova Datacom, aí a gente tem pagamento. Quando você menos espera, mais uma Datacom e assim sucessivamente. Por isso, na minha opinião, o Banco do Brasil sempre foi uma das melhores empresas quando a gente fala exclusivamente de dividendos na Bolsa de Valores. E não só eu, a gente tem o mercado como um todo esperando muito do banco, muito mesmo, no que diz respeito a dividendos, e isso vai ser a base para que a gente faça cálculos de quanto rende hoje investir no Banco do Brasil. Como base, a gente vai ter esse relatório dessa semana, muito recente, da XP, onde ela projeta um dividend yield de 13,9%. É um valor muito alto, é um valor muito acima até mesmo do dividend yield atual do banco, que a gente já vai ver, mas vale a pena a gente levar em consideração, o banco passa por um ótimo momento nessa questão de pagamento. Então a XP projeta que o Banco do Brasil feche 2024 com um dividend yield de 13,9%, o que é um patamar muito superior ao rendimento atual do banco. O dividend yield atual é de 8,5%, até deixei separado aqui para a gente confirmar, está na casa de 8,7%, e dentro desse estudo e da estimativa que eles trouxeram, como eles consideram os dividendos pagos nos últimos 12 meses, eles consideram também o preço de aquisição de 12 meses atrás. Então, nesse tempo, caso você seja sócio, você muito provavelmente recebeu R$ 2,43 por cada ação nos últimos 12 meses. E se as estimativas da XP estiverem certas, o Banco do Brasil ele vai ser o player do setor financeiro que vai pagar o maior dividendo. Pausa para um comentário rápido aqui. Eles acertando ou não essa estimativa de 14%, porque eu realmente tenho minhas dúvidas, prefiro ser um pouco mais conservador e geralmente não gosto desse tipo
tipo de estimativa de 14, 15%. Isso não é saudável nem mesmo para o banco, mas mesmo que eles não acertem, eu digo tranquilamente para vocês que ainda assim o Banco do Brasil, ele é o banco com maior dividend yield quando a gente compara ali os 4 bancões, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Quem mais distribui recentemente é o Itaú, mas o dividend yield do Banco do Brasil vai fechar mais um ano na frente de todo mundo. E aqui a XP traz a estimativa deles, eles consideram os 4 bancões. Eu gosto dessa separação e faço isso inclusive de caráter pessoal, separo o que é banco para o que é serviço financeiro, serviço de intermediação financeira. E eles comparam bancão com bancão. Banco do Brasil, aqui nessa última coluna, a gente tem o dividend yield estimado de 24 e 25, e na opinião deles, o yield de 2024 vai ser esse de 13,9%. Bradesco, com um yield de 4,5%, não faz sentido, porque o yield atual é bem maior do que isso. Santander com 3% e Itaú Unibanco com 7,1%. Em termos de múltiplos, aqui pegando preço sobre lucro, Bradesco, Santander e Itaú têm uma linha muito próxima, a casa de 7 vezes lucro. O mais barato deles é o Banco do Brasil, e no que diz respeito a dividend yield, eu fico com a tabela que já foi compartilhada, aqui a gente tem números muito mais elaborados, muito mais fundamentados, aqui a gente fala da economática, e mesmo assim, a gente ainda tem o maior dividend yield de todas essas ações. A gente fala de Banco do Brasil, Petro, CPFL, Taesa, BB Seguridade, Vale, as maiores pagadores de dividendos de toda a Bolsa de Valores, Banco do Brasil de 2024 a 2025, considerando que tudo corra bem, que ele continue nesse fluxo de alto pagamento. É o que eu tenho projeção e é o que eu espero do banco nos próximos 24 meses. Só a nível de comparação, caso você tenha curiosidade, a gente tem aqui embaixo Banco ABC e Bradesco na casa de 8% de yield, Santander na casa de 7% e Itaú e Itaúsa seguem um pouco mais abaixo, na casa de 6,5%. Esse é um estudo muito mais realista, muito próximo até mesmo da história de todos esses bancos. Fora isso, agora que a gente já viu alguns estudos, já consegue ter uma ideia e uma estimativa melhor do que o banco é capaz de distribuir tanto nesse ano como no próximo ano ainda, em 2025, faz sentido quanto rende R$ 10.000, por exemplo, investidos em Banco do Brasil, quanto eu consigo de dividendos com essa ação. E aí, de novo, sempre fundamentado em números, com esses estudos sendo a base desses cálculos, a gente tem aquilo que o banco distribuiu nos últimos 12 meses, o dividend yield atual do banco está próximo da casa de 9%, só olhar aqui para ver se está batendo. Tá batendo. A cotação inicial desse período era de R$ 22,60 e com a quantia de R$ 10.000 você conseguia comprar 442 ações de Banco do Brasil. Esse investidor que fez esse aporte, ele conseguiu R$ 1.100 em dividendos, só que não é isso que interessa pra gente. O que interessa pra gente é saber quanto isso rende hoje, quanto R$ 10.000 aplicados hoje, com uma cotação que não tá nem próxima desses R$ 22, hoje o banco é cotado a R$ 28. Quanto que é isso hoje? Será que vale a pena? Então a gente vai trazer essa estimativa de um yield acima de 13% da própria XP, com base na cotação atual que é de R$ 28 e levando em consideração esse dividend yield de mais de 13% da XP, a gente teria um dividendo por ação de R$ 3,69. Próximo passo, pegando esses R$ 10.000, que é o capital disponível para esse investidor, dividido pela cotação atual, a gente conseguiria comprar 357 ações do Banco do Brasil. Então, com R$ 10.000 na cotação atual, a gente tem 357 ações e, para finalizar, a gente pega essas mesmas 357 ações, o mercado espera R$ 3,69 por ação do Banco do Brasil. Então, vezes 3,69, a gente chega no valor final de R$ 1.317. Então, o aporte inicial de R$ 10.000 na cotação atual de R$ 28 dariam 357, quase 360 ações para esse investidor. Ao longo dos próximos 12 meses, de acordo com esse estudo da XP, esse sócio, além de uma possível valorização, ele receberia ainda R$ 1.317, para que daí ele continue focado nessa estratégia. A nossa estratégia aqui é foco total até o final. Dentro da nossa metodologia, fica o convite aqui para você fazer parte da comunidade. 100% de todo o dividendo recebido, ele é reinvestido, seja na mesma empresa ou em outros ativos que a gente tem estudado na comunidade, e considere eles mais interessantes, mais baratos e mais atrativos naquele momento. Se a gente pegar esses 1.317 e dividir por R$ 28, que é a cotação atual, esse sócio ele já conseguiria comprar mais 47 ações, ou seja, ele começou com 357 aqui em cima, recebeu dividendos, esse valor ele reinveste, compra mais quase 50 ações e somando isso aquelas 357 iniciais, hoje ele já tem mais de 400 ações do Banco do Brasil. Esse é o efeito bola de neve, a gente não precisa olhar apenas para um horizonte de 30, 40, 50 anos. O longo prazo é sim uma das coisas mais importantes, mas aqui em um período de apenas 12 meses, a gente já vê efeito de tudo isso. A gente já vê que
que aqueles R$ 10.000 iniciais, hoje só de patrimônio já se transformaram em mais de 11 mil. E quanto mais dividendos ele receber, mais ações ele vai comprar. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Aqui a gente não vai fazer da maneira convencional que a gente faz, ou pegando o último ano fiscal fechado, ou pegando a média dos últimos 5 anos. A gente vai fazer uma estimativa com base nesse estudo da XP. A gente já sabe que no melhor dos cenários a gente teria R$ 3,69, divide isso por 6% e a gente teria um preço teto de R$ 61 para o banco. Isso é mais do que o dobro da cotação atual, só que se a gente cortar isso pela metade, o Banco do Brasil ainda está dentro do preço teto. E o preço justo, tese essa de Benjamin Graham, sempre gosto de colocar as duas fórmulas uma do lado da outra. Ela está aqui ao lado, pode pausar o vídeo caso você queira. A gente pega 22,5, multiplica pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 6,10, multiplica novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 31,21, extrai a raiz quadrada e a gente teria um preço justo de R$ 65. Ótima empresa, ótimo pagador, ótimos dividendos, mas nem tudo são flores. Daqui para frente a gente vai olhar o porquê o mercado recomenda a venda recentemente, por que Banco do Brasil anda de lado, enquanto o Itaú nesse ano já subiu mais de 11%, de uma maneira bem rápida e simples, entender o que acontece e por que dessas recomendações recentes, que por sinal a gente já trazia isso desde o ano passado. O grande problema hoje do banco, se é que isso pode ser chamado de problema, é a questão da desaceleração dos resultados nos próximos trimestres. E aí a gente tem a questão da interferência, que não atrapalha o banco recentemente, vamos ser bem sinceros, a gente não tem um histórico recente de ingerência, então a gente já pode descartar e deixar isso do lado. O grande problema agora é a questão dos números, e não uma questão se isso vai acontecer. Já aconteceu nesse trimestre, o banco já trouxe deteriorização nos números, o banco percebeu isso do lado de dentro e trouxe uma ideia, apresentou uma mudança de estratégia do banco, e por sinal também não foi bem recebida pelo mercado. O banco vai se expor a outros setores que ele não está acostumado a se expor, e preferiu, por exemplo, num passado recente, se expor ao agro, que é um setor muito bom, só que o agro vem em queda. O banco está mudando agora o foco, e na mesma medida que isso pode aumentar, por exemplo, a margem financeira do banco, isso traz junto com ela aumento nas provisões, aumento na inadimplência, uma qualidade de crédito pior. O mercado não gostou, e esse é mais um motivo, a gente vai somando todos eles, do porquê o banco está de lado nesse ano enquanto os outros estão disparando. A questão do agronegócio que a gente acabou de ver não é uma expectativa futura, a gente já vem de desaceleração e esse gráfico mostra isso. O setor agro já não é tão pujante quanto ele foi lá atrás, o banco está diretamente ligado a isso, a carteira de crédito já não cresce nem próximo do que ela crescia há 12, 24 meses atrás, e aqui a gente segue somando mais um ponto negativo, mais um ponto de atenção. Mais um exemplo aqui do que muitos outros fizeram. O Itaú, por exemplo, rebaixou e depois reiterou a recomendação neutra para o Banco do Brasil e trouxe outros dois bancões como preferência agora. Comentário rápido. É um ciclo vicioso, tome muito cuidado com isso. Em um vídeo do ano passado, nesse período aqui, dezembro de 2023, eu trouxe a mesma situação. Revisões, relatórios, indicações, eles são uma ótima ferramenta de estudo, por isso a gente sempre traz, mas a conclusão final ela sempre tem que ser sua. Quando a gente estava nessa baixa aqui do Bradesco, próximo à casa de R$ 12, todo mundo recomendava a venda. Foi só o banco disparar quase 30%, voltar aqui para casa de R$ 15, a gente viu uma enxurrada de recomendações de compra. Pode buscar todos os relatórios. Todo mundo passou a recomendar a compra. Eu falei pro pessoal, olha, toma cuidado. É assim que o mercado funciona, o contrassenso geralmente ele é muito bem-vindo. De lá para cá a gente teve só queda. Novamente a situação se repetiu aqui. Bradesco nas mínimas, ninguém queria a companhia, trouxe um resultado melhor, a ação disparou e depois que a ação dispara, todo mundo começa a recomendar compra de Bradesco, recomendar compra de Santander, todo mundo começa a recomendar inclusive venda do Banco do Brasil. Muito cuidado com isso. É um ciclo do setor bancário que eu estou muito adaptado há quase 18 anos e o contrassenso aqui ele é muito importante. E aqui no final, aquela parte sempre dedicada para o gerenciamento de risco. Nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião pessoal, a minha visão como quem investe em todas essas empresas. Eu ainda tenho uma visão muito positiva, não só para ele, mas como sócio de todos os outros bancões. Porém, a gente aqui tem que separar duas coisas. De um lado, colocar essa visão negativa e expectativa do mercado, que sim, isso é realidade. Essa parte negativa não é que a gente vai ter, ela já existe deteriorização nos fundamentos do banco, inadimplência, PDD em alta, taxa de crescimento em baixa e por aí vai. Negar isso é negar a realidade e não é um caminho muito legal, principalmente quando a gente fala de investimentos. Do outro lado, uma das maiores preocupações de todo mundo é quanto aos dividendos.
é de se ele vai continuar pagando, se ele vai cessar pagamento, se vale a pena. E desse lado eu ficaria extremamente tranquilo, tá? Vamos lá, mesmo que receita, lucro e tudo mais não cresçam em um ritmo como antes, e veja, não é que vai cair tudo e você tem que sair vendendo, é crescimento mais lento. É, por exemplo, um ROI em queda, como a gente já viu agora nesse trimestre. Então vai crescer, porém não tão forte como foi nos últimos 4 ou 6 anos, e eu vi uma mudança muito grande do lado interno, na parte operacional do banco. Se vai crescer, não tem por que o banco mexer ou cortar a distribuição, não faz sentido mexer na política atual, que já enraizou lá dentro, internamente. Isso é o que faz sentido para a gestão, e aqui fora é o que faz sentido também para o mercado, também faz sentido para o sócio. O banco ele é muito capaz e não tem por que mexer nisso. Agora, o que pode acontecer é, caso você tenha uma expectativa de receber 14% de dividend yield, você pode se frustrar. Vale sempre a pena ser mais conservador e seria melhor acertar qualquer coisa, ali como o próprio dividend yield atual, que está próximo de 9% e já é muito bom. 9% é um ótimo dividend yield. Qualquer coisa de 9, 10, 11, 12%, o Banco do Brasil tem plena capacidade e ele consegue entregar, mas assim, tranquilamente ele entrega isso. Tranquilamente e na mesma rapidez, com a mesma frequência de distribuição que já está ótima, é o maior ritmo do Banco do Brasil em toda a história. Não sei se vocês viveram o passado, mas lá atrás, 10, 15 anos, ele não pagava tantas vezes ao ano assim. Então é importante a gente separar essas duas coisas. De um lado, a gente tem crescimento e eficiência, que já estão em queda e não adianta negar. Isso é uma realidade e essas recomendações e revisões, elas fazem sentido. Aqui a gente tem que ser racional. Do outro lado, no que diz respeito a dividendos, que é o que a maioria das pessoas quer saber, eu ficaria tranquilo. É inclusive aquilo que eu espero do banco. Bons dividendos, boa distribuição, boa frequência, velocidade e um alto dividend yield. Bons proventos, independente de qualquer coisa, tanto para esse ano como para 2025. Então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo dedicado aos dividendos do Banco do Brasil e à situação atual dele. Eu realmente ficaria tranquilo nessa parte de dividendos. Os números do banco, eles pioraram um pouco, mas nada para sair vendendo e agindo de maneira emocional. No domingo, já anotem na agenda, a gente vai falar de novo do setor e agora falar dos 4 bancões. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios do Banco do Brasil ou não. A gente viu que ele é uma boa empresa, que remunera muito bem. Deu para ver que apenas 12 meses, para aquele investidor que é focado e obstinado na estratégia dele, o banco em apenas 12 meses ele já traz um resultado incrível. Comenta aí embaixo o que vocês estão fazendo. Caso você queira investir através do BTG, que é a corretora que eu utilizo, para ter acesso a diversos benefícios e o mesmo assessor que a gente utiliza na carteira do canal, preencha o formulário através do link aqui embaixo. Pode fazer pelo celular, levar menos de 1 minuto e muito em breve o pessoal já vai entrar em contato com vocês. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.